Olá, pessoal! Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Vamos falar sobre a restituição das contribuições sociais acima do teto para profissionais que possuem mais de um vínculo empregatício. E para isso eu trouxe o Dr. Leandro Tromps, ele que é especialista no assunto e vai tirar várias das dúvidas de vocês. Então vamos lá, doutor? Bora! Roda a vinheta! Bom, doutor, primeiramente, muito obrigada por participar, por ajudar a gente a esclarecer melhor esse tema, tá? E eu queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre você e o seu trabalho. Pode se apresentar pra gente? Claro. Bom, pessoal, me chamo Leandro Tromps, sou advogado há mais de 15 anos, tenho pós-graduação em Direito Previdenciário e da Seguridade Social e milito desde então em diversos tipos de demandas relacionadas ao direito previdenciário. E hoje tá aqui dando uma palavrinha pra gente pra ajudar a esclarecer várias dúvidas, né? Com certeza. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com uma dúvida que eu recebi, baseado no tema que a gente vai trazer hoje, tá? Então, queria saber primeiro, o que é a restituição das contribuições sociais acima do teto? A gente já falou um pouquinho sobre isso ali nos bastidores. Sim. Mas eu queria que você explicasse com mais detalhes aqui pro pessoal, pro público que tá do lado de casa, pra entender um pouquinho melhor. Consegue passar pra gente? Claro. Bom, contribuição social nada mais é do que todo e qualquer valor que o segurado efetua em prol da Previdência Social. Tá. E esse valor ele vem através do salário de contribuição ou até mesmo da contribuição no caso dele ser um sócio cooperado ou um MEI. Tá. E aí, no caso da restituição, ela é dada para quando a pessoa ela contribui com o INSS acima do teto, é isso? Exatamente. Só para vocês entenderem, pessoal, a Previdência Social, ela tem um limite de arrecadação mensal. Então, por mais que a pessoa tenha um salário de 15, 20, 40 mil reais por mês, a Previdência Social ela vai ter uma fatia limitada a um teto pré-estabelecido anualmente desse valor que você ofere a título de salário. Aí esse teto é inclusive o que é usado depois para fazer o cálculo de uma aposentadoria. Exatamente. Porque ele tem um teto de aposentadoria também. Exatamente, tanto para contribuir quanto para receber a contrapartida do sistema previdenciário, a título de benefício, aposentadoria, enfim. Entendi. Qualquer outro. E aí, se ele contribui acima desse teto, então, o que acontece? E qual é a possibilidade dele contribuir acima desse teto? Então, a possibilidade ela é grande, tendo em vista que não é muito incomum encontrarmos pessoas com mais de um vínculo empregatício contribuindo nos dois vínculos. Então vamos supor aqui a título exemplificativo. Se esse segurado ele tem dois vínculos empregatícios e em um ele ganha acima do teto e no outro ele também recebe uma remuneração acima do teto, significa dizer que se ele não avisou um dos dois empregadores dele, ele vai estar contribuindo tanto no vínculo A como no vínculo B. E aí, nesse caso, o INSS está se beneficiando duas vezes de um salário dessa pessoa. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Acaba fazendo quase o dobro ali. Exato. Da contribuição A contribuição do teto, ela é em duplicidade, né? E tem pessoas que têm vínculos, 3 vínculos empregatícios e não informou. Então ele está contribuindo duas vezes mais, né? Um já era devido, mas as outras duas, se ele tivesse avisado esses empregadores, ele não estaria contribuindo duas vezes, ou 3. E aí, se ele não avisou, contribuiu mais de uma vez, uma, duas ou três que seja, o que ele pode fazer depois disso? Porque aí ele descobriu agora, não tinha percebido que isso estava acontecendo. Qual que é a medida que ele deve tomar quando ele descobre isso? Então, nesse caso, considerando que essa pessoa ela teve 2 vínculos empregatícios acima do teto, ou pelo menos um acima do teto e o outro ainda que fique abaixo do teto, ele pode pedir a restituição dos últimos 5 anos desses valores que foram pagos a título de contribuição social a maior. Até 5 anos ainda consegue receber. Exatamente. E para os próximos anos, conforme essas situações forem se estendendo, ele vai renovando esses pedidos de restituição. Entendi. Mas aí entra uma outra dúvida que a gente teve aqui. Isso seria um processo para solicitar essa restituição? Seria um processo contra o INSS? Não. Esse pedido, considerando que trata-se de uma contribuição social, esse pedido ele é formulado a título de restituição perante a Receita Federal. Porque essa contribuição que tem cunho tributário já entrou para os cofres públicos.
Entendi. E aí ele vai solicitar essa restituição para a Receita Federal. Exatamente. Tá. Através de um pedido administrativo. E qual a probabilidade, a possibilidade de ganho desse pedido administrativo? É certeza que ele vai conseguir ter essa restituição, receber esse valor de volta que não era devido dele ter pagado? Sim. Olha, a probabilidade ela é altíssima, tendo em vista que a gente só formula esse tipo de pedido quando a gente tem certeza de que naquela determinada competência houve o pagamento em duplicidade. E aí a gente já aponta para a Receita Federal a competência relacionada ao pedido e o valor exato a título de restituição que é feito. Então a gente só entra com o pedido na certeza de que existe aquele direito a restituir. Entendi. Então, assim, tem toda uma análise em cima daquelas contribuições, né, do contribuinte, do trabalhador. Exatamente. E aí, em cima dessa análise, já com o valor formulado, só entra com esse processo administrativo já solicitando esse valor de restituição. Exatamente. Então, já é certo. Já é certo. Se o advogado sinalizar que você tem o direito a restituir após a análise dos seus documentos, esse pedido ele já é certeiro. Porque a gente já vai saber qual que é a competência e qual que é o valor a restituir. Sim. Aí a gente fala sobre um processo administrativo, mas a gente sabe, por exemplo, no auxílio acidente, que a gente trabalha muito aqui na MADM, a gente fala muito sobre esse tema nas redes sociais. Nesses casos de auxílio acidente, muitos dos casos são indeferidos no processo administrativo e a gente acaba tendo que entrar com um processo jurídico. Isso também acontece nesse caso da restituição? Não acontece exatamente porque a gente não vai discutir uma tese ali, né? Até porque o texto da lei já nos mostra que a contribuição social ela tem um teto a ser observado. E exacerbado esse teto, e isso é muito comum acontecer quando a pessoa tem mais de um vínculo empregatício e que ele não avisou que para um desses empregadores que não recolha porque eu já estou recolhendo naquele outro. Então, nessa situação, a gente não vai discutir tese jurídica e a gente não vai depender de um laudo, no caso do auxílio acidente, a gente depende de comprovar a incapacidade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho. No caso de restituição, a gente já vai entrar na certeza de que foi um pagamento a maior e quanto que foi esse pagamento a maior. Então já é uma certeza. E qual o tempo de duração desse processo, então? Que bom saber já, né? Que com dados bem claros ali, a gente consegue receber esse valor de volta desse contribuinte. Mas em quanto tempo isso? Vamos falar em média, né? Porque não dá para cravarmos uma data fixa ali, porque existem algumas variáveis. Por exemplo, a Receita Federal, ela se estrutura através de superintendências regionais. Então, cada superintendência regional, ela possui um ritmo, uma fila de pedidos a ser analisado e até mesmo um corpo de servidores para analisar esse pedido, tá? Mas, em média, o que se observa nos pedidos que o nosso escritório apresenta para a Receita Federal é numa média de 6 meses, tá? É rápido até, porque é um processo, né? Que normalmente qualquer processo no Brasil é demorado, né? Existem as variáveis, mas a gente está falando aqui de uma média, né? Uma média de 6 meses. E há possibilidade de indeferir nesse tempo e a gente ter que jogar para um processo jurídico, a gente falou que vai receber. Mas tem possibilidade de ter que sair do administrativo para entrar no jurídico? Sim, porque muitas das vezes o processo administrativo desse pedido de restituição ele é feito, às vezes, a toque de caixa. Então, às vezes, vem uma decisão indeferindo o pedido de restituição, mas sem uma fundamentação muito clara, né? Então, que a gente percebe ali que não houve um empenho do servidor em fazer uma análise efetiva da documentação que lhe foi apresentada e do direito que está sendo demonstrado no pedido. Então, respondendo à sua pergunta, é comum que isso aconteça, mas se acontecer, cabe ao segurado, detentor desse direito de restituição, reivindicar perante o Poder Judiciário. Isso é muito bom. Tem um plano B, né? Exatamente. Esse valor, né? E quais são os valores? A gente gosta de falar de dinheiro aqui. Quais são os valores, em média, que esses segurados, que esses contribuintes conseguem receber? Uma média estipulando assim. Numa média de 50 a 60 mil reais, tá? Só que existem variáveis, porque se este cliente, esse segurado, contribuiu
em 2 vínculos empregatícios nos últimos 5 anos pelo teto, a média é essa, 50 a 60 mil reais. Mas se em determinado momento desses últimos 5 anos que você está reivindicando a restituição, ele não trabalhou por um determinado período concomitantemente, ou seja, com 2 vínculos ou mais, significa dizer que aquelas competências, elas não foram 60 competências em duplicidade. Então, esse valor reduz. Aí vai calculando em cima só das duplicidades. Vamos supor que teve um cliente que nos últimos 5 anos ele trabalhou em 3 vínculos empregatícios e para 2 ele recolheu o teto e para o outro ele recolheu um pouquinho abaixo do teto. A gente dobraria esse valor, né? Sei lá, de 60 para 80 mil reais. Existe uma variável, mas nessa média de 30 a 60 mil reais, a gente pode afirmar que se teve concomitância nos últimos 5 anos, muito provavelmente é um valor estimado razoável. Pergunta importante, eu te perguntei ali atrás, você já me explicou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse para os nossos clientes. É possível ele solicitar essa restituição sozinho? É possível, mas muito pouco provável que tenha êxito, porque trata-se de um cálculo extremamente complexo, né? O sistema, o ECAC, que é o sistema que se formula esse pedido, ele também tem as suas peculiaridades e recomenda-se que seja feito por um especialista, exatamente para não gerar o que a gente chama de uma malha fina, entre aspas, do analista que vai estar fazendo a análise desse pedido, que quando ele verifica alguma inconsistência cadastral, ele joga para um pente fino, vamos dizer assim, e esse pente fino pode atrasar em anos a conclusão do seu pedido. Então, que poderia sair nos 6 meses, em média, que a gente falou. Pode demorar 5 anos, 6 anos, tranquilamente. É melhor contar com um profissional, né? Eu recomendo. Bom, antes da gente ir para a próxima dúvida, eu queria recomendar já a você que está em casa para compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que precisa, tá? Aqui a gente teve muitos casos de médicos, enfermeiros, várias outras profissões também. Mas se você conhece alguém que trabalha em mais de um emprego, por favor, já compartilha com essa pessoa que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar e muito, não é, doutor? Com certeza, vai sim. E já aproveita, deixa o seu like aqui pra gente entender que você está gostando desse conteúdo e qualquer dúvida já sabe, deixa aqui nos comentários, tá? Mas vamos seguir para a última dúvida, doutor. Eu tive uma dúvida de um cliente específico, a gente estava conversando com ele trouxe essa dúvida e eu acabei querendo trazer aqui para você porque também me deixou aqui engasgada. Se esse contribuinte, se esse trabalhador, ele vem a falecer, os dependentes dele podem ter direito a solicitar também essa restituição? Sim, ou sim. Só... Podem? Podem. Os herdeiros, né, se já tiver sido concluído o inventário ou se ainda tiver em processo de inventário, o inventariante pode sim reivindicar, em nome do espólio, que a gente chama, né, a restituição desses valores, porque tratam-se de créditos a restituir dele, né, em vida. Sim. Se ele não exerceu esse direito, os herdeiros ou o inventariante pode fazer as vezes desse pedido administrativo. Perfeito. Bom, então muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Só um minutinho, eu tenho uma dúvida. Doutor, quais são os documentos necessários para essa restituição? Bom, para a análise é necessária o CNIS desse segurado e o que a gente chama de relatório de fontes pagadoras. Esse relatório de fontes pagadoras, ele é extraído diretamente do .gov desse cliente, desse segurado, e após essa análise, a gente consegue saber com certeza qual foi a competência que ele teve contribuição a maior e qual o valor efetivamente a ser restituído. E assim a gente consegue ter aquela certeza daquele valor para solicitar e não ter perigo de ficar jogando aí para 5 anos, né? Exatamente. Bom, então agora é isso. Alguém tem mais alguma dúvida aí, produção? Certinho? Mas se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, tá, queridos clientes? Bom, e é isso. Muito obrigada pela presença. Imagina. As dúvidas que eles vão deixar aqui embaixo, você já sabe que eu vou mandar pra você, né? Com certeza, vou responder. É isso, pessoal. Então não se esqueça, já vai lá, corre, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma dica, nenhuma informação sobre direitos previdenciários. Toda semana, segunda, quarta e sexta, trazemos conteúdos novos pra vocês. Então, doutor, até mais!